Eu sou a Simone e seja bem-vindo a mais uma edição do CNews. Esse é um quadro no canal onde eu faço um resumo das principais notícias que aconteceram durante a semana aqui no Reino Unido. Se por um acaso você ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde vídeo nenhum que eu lançar por aqui. Deixe seu like caso goste e compartilhe com todos os seus amigos. Agora vamos às principais notícias. A crise de abastecimento ainda continua no Reino Unido, mas, de acordo com a Associação de Petróleo, possivelmente essa crise está chegando ao fim, mas o grande desafio está na região de Londres. E para tentar solucionar esse problema de abastecimento, na segunda-feira, cerca de 200 militares, onde a metade deles é motorista de caminhão de grande porte, foram prestar serviço na região de Londres e no sudeste da Inglaterra. Eles foram fazer parte de uma ação que está vigente agora, onde reuniu motoristas, já que está faltando um motorista de caminhão de combustível. E como a procura de combustível estava muito grande, as redes de postos de gasolina limitaram o valor de 30 libras por carro para poder abastecer. Porém, como na segunda-feira à tarde foi informado que esse problema de abastecimento já estava começando a ser solucionado, as redes de postos de gasolina Shell, BP e Esso retiraram esse limite por pessoa. Inclusive, durante essa semana, quando eu fui ao mercado, eu mostrei nos stories lá no meu Instagram que o posto de gasolina aqui próximo da minha casa, ele tinha fechado, ele fechou por falta de combustível. Mas já tive a informação também que ele reabre todos os dias assim que ele é abastecido e ele fecha ao longo dos dias, quando esse combustível acaba. E no domingo foi anunciado que o Reino Unido vai diminuir a quantidade de países que pertencem à lista vermelha. E isso gerou muita expectativa de que o Brasil saia dessa lista. Isso tudo aconteceu porque saiu uma reportagem no The Telegraph falando que o Brasil era um desses países. E aí nessa listagem toda estava Brasil, México, África do Sul, ou seja, as pessoas que chegarem desses países não terão mais que se hospedar em hotel. Porém, todas essas mudanças só serão confirmadas na quinta-feira. Então, até lá, a gente precisa esperar para saber se realmente o Brasil sairá dessa lista vermelha. E isso tudo veio junto com a nova regra de viagem que entrou em vigor no dia 4 de outubro aqui no Reino Unido, onde o sistema de farol deixou de existir. Atualmente, só está em vigor a lista vermelha, onde as pessoas que chegarem desses países precisam fazer quarentena em hotel, e o custo por adulto é de 2.285 libras. Já as pessoas que chegarem de países que estejam fora da lista vermelha, elas serão divididas em dois grupos. Os vacinados, com vacinas aceitas pelo Reino Unido, e aí quando chegarem aqui no Reino Unido não precisam fazer quarentena, e as pessoas que ainda não foram vacinadas ou que foram vacinadas em algum programa de vacinação que não é reconhecido pelo Reino Unido, onde precisará fazer quarentena de 10 dias quando chegar no Reino Unido. Mas essa quarentena não precisa ser em hotel, pode ser no local que o passageiro escolher. E agora vamos dar sequência ao nosso quadro de entrevistas. Eu vou chamar a Simone, porque ela vai entrevistar alguém muito legal para falar sobre a área de TI. É com você, Simone. E aí, gente? Mais um quadro de entrevista aqui no CNews. Dessa vez, eu prometi que ia trazer uma pessoa diferente que não era a Simone. Eu tô aqui com o Caio, vou entrevistar ele hoje pra gente falar um pouquinho sobre a área de TI. De novo, eu fiz mais algumas perguntas lá no Instagram, se vê por aí. Então, se você não segue a gente, corre lá, se vê por aí, que eu vou sempre deixar essa caixinha de perguntas pra fazer as perguntas que vocês querem saber aqui no CNews. E esse bate-papo foi tão legal que já tem um vídeo com o Caio que a gente fez completo, onde ele falou a experiência dele aqui. E agora eu vou fazer as perguntas, relacionado a trabalho, como que foi essa experiência e a área de TI em si. Queria falar, seja bem-vindo aqui no CNews. Obrigado. Fique à vontade para responder essas perguntas. Obrigado pelo convite. E aí, o Pessoa 65 queria saber se o Brexit afetou o trabalho ou a área que você atua hoje em dia. Não exatamente. Todo mundo que chegou aqui antes do dia 31 de dezembro... Dezembro de 2020. 31 de dezembro de 2020. Não foi afetado, então, assim, nada mudou. Pra mim, pelo menos particularmente, ou pra minha empresa. Acho que o que mudaria muito hoje em dia para quem tá tentando se aplicar, Então, os europeus agora têm que
se aplicar do país onde vive para conseguir um visto e não conseguir o trabalho especificamente aqui, né? Sim. Essa é uma pergunta que muita gente me faz também, só que do meu dia a dia, e agora eles querem saber em relação ao trabalho, que a Tamires Veiga quer saber se o dia a dia com os ingleses é tranquilo. Sim, eu acho bem tranquilo. No geral, eles são bem educados. Eu trabalho em Londres, então já é uma cidade mais multicultural. Então, até medo de falar inglês ou coisas do tipo que eu tinha no início, foi muito tranquilo. Eles tentam te entender, eles se esforçam pra te entender, porque eles já sabem como é uma cidade multicultural. A Marina Juliana gostaria de saber como está o mercado em Londres. Se você hoje em dia que trabalha lá, você vê que ainda tem oportunidade para estrangeiros, né? Sim, com certeza. Como a gente até falou naquele outro papo, durante a pandemia eu troquei de emprego por 2 vezes. Realmente o mercado continua muito aquecido, sim. Então, com certeza, é um mercado muito bom. O mercado de TI aqui continua sendo excelente. Essa pergunta que eu vou te fazer agora é uma pergunta que eu achei interessante. Que a Nayara C. Primoni gostaria de saber as diferenças e formas de trabalho se tem, né, entre aqui e o Brasil. Eu sentia muito mais pressão no Brasil do que eu sinto aqui, mesmo realizando um trabalho similar ou de... Você acha que aqui é mais leve? Sim, eu acho que as pessoas são muito mais tranquilas, eles se preocupam muito mais com o indivíduo do que só com a empresa, do que só com a parte de business. Com certeza existe pressão em alguns momentos, quando necessário, mas é muito mais tranquilo aqui no Brasil. Por exemplo, particularmente, eu vejo as pessoas trabalhando muito mais felizes. É muito difícil você ir numa cafeteria, por exemplo, e encontrar um garçom, uma garçonete. Chateado de Exatamente, estar ali. Então parece que as pessoas, elas ficam até mais felizes por não ter tanta pressão. Por não ter a pressão. Vou fazer uma pergunta pra você agora, que eu não sei se tem muito a ver, né? Se você vai conseguir responder isso pra gente, mas a Caroline Fanning gostaria de saber como é pra ingressar sem ter diploma, né? Se a pessoa tendo pouca experiência, ela consegue trabalhar na área de TI, enfim, conseguir um emprego. Então, na área de TI, obviamente o diploma ajuda na hora do processo seletivo, porque, sim, uma pessoa de RH provavelmente sabe melhor do que eu. Eles recebem muitos currículos, eles precisam eliminar de alguma maneira, então eles normalmente escolhem a pessoa que tem uma graduação, não escolhem, ela está na pré-seleção, ela é selecionada. Sim, Mas na área de TI o que é bom é que você tem a questão das certificações. Então, dependendo do nível da certificação que você tem, você consegue ter vantagem, por exemplo, para alguém que tem faculdade, mas não tem essa certificação. Se você tem essa certificação, que é um conhecimento específico, que é algo complexo, sim, você pode conseguir um emprego na área de TI aqui. Eu trabalho com algumas pessoas, na minha equipe eles não têm graduação, mas eles têm um conhecimento muito específico, técnico, que eles estão lá, eles recebem um excelente salário então... Mas são referências naquilo, né? Exatamente, elas têm o conhecimento. Exatamente. E agora tem pergunta de membro do canal, que é o Walter Vasco. Gostaria de saber, fora a programação, quais as outras áreas de TI mais empregam aqui no Reino Unido? Eu acho que uma área que está crescendo muito, não só no Reino Unido, acho que no mundo todo, é DevOps, que é basicamente voltada para programação também, mas com a parte de infraestrutura. Então não é só programação, alguém tem que criar infraestrutura para essa programação. Eu tenho um background de rede de computadores com foco em telefonia. Eu trabalho com telefonia VoIP, eu trabalho na Sky, que é a segunda maior operadora aqui do Reino Unido, e ela tem um crescimento incrível na área de telefonia móvel. Então é uma área também que está contratando muito, mas de novo, é uma mão de obra especializada, muito específica, mas nada impede de você ir para esse meio. Não existe, essa é a verdade, não existe pessoa suficiente nessa área e na área de DevOps, que é uma área que está em crescente, suficiente para poder atender a demanda. Exatamente. E aqui até no Reino Unido existe uma nova regulamentação, por exemplo, que o governo está estipulando algumas coisas que devem ser feitas. Então a área de DevOps, por uma questão de segurança, vai crescer muito aqui no Reino Unido.
Agora uma pergunta da Contador Rocha, que gostaria de saber como é conseguir emprego nessa área de TI para uma pessoa que tem bastante experiência. É o mesmo processo como funcionaria no Brasil. É uma questão de aplicar para a vaga. Você vai passar por um processo seletivo. O que é bem legal aqui é que normalmente quando você tem bastante experiência, você tem um poder de barganha salarial muito bom. Sim, Então, eles valorizam a sua experiência. E eu lembro que no emprego que eu me apliquei, por exemplo, valeu muito mais a minha experiência do que a minha graduação e minhas certificações. Então, quando eu provei que eu sabia o que eu estava falando, eles fizeram alguns testes durante a entrevista. E isso me ajudou, teve um valor muito maior do que a minha própria graduação, ou minha pós-graduação, ou até mesmo minhas certificações. Foi a minha experiência que me fez conquistar a primeira vaga aqui. A pergunta agora é da Amanda, que gostaria de uma dica. O que estudar para passar em uma entrevista? Isso aí eu acho que é uma pergunta bem difícil, né? Você tem que estar preparado. Só o conhecimento afasta o medo, né? A única maneira de você não ficar com medo é que você tenha o conhecimento, que você saiba o que você está fazendo. Então, a minha dica é se prepara. Como a gente falou até naquele outro papo, durante a pandemia, eu e o Ed, a gente criou a EDCA, edca.com.br, e a gente está com um plano até de mentoria para algumas pessoas. A gente está ainda estudando, a gente está montando esse plano. E a ideia é, além dos treinamentos que a gente já oferece, a gente começar a oferecer um produto para dar mentoria para as pessoas que justamente têm esse tipo de dúvida, para criar um plano de estudo, um plano de carreira. A mentoria, a gente vai ter uma pessoa que é nativa em inglês, então ele vai conseguir dar dicas como criar o seu currículo em inglês de uma maneira correta também. Mas isso é um plano mais futuro, provavelmente. Mas agora, se a pessoa quiser ir lá no EDCA, o que tem lá disponível para as pessoas? Então, a gente tem o nosso canal no YouTube com alguns vídeos técnicos. A gente tem alguns treinamentos lá. A gente pode até dar um cupom de desconto aqui pro CNews. Que legal! A gente pode colocar na descrição. E a gente também tem um blog no nosso site, o edca.com.br, no qual a gente coloca conteúdo técnico lá. A gente tenta sempre colocar algum conteúdo técnico de algo que a gente está trabalhando no momento, ou simplesmente compartilhar o nosso conhecimento de maneira grátis. Então, o YouTube, assim como você compartilha as suas experiências, o seu conhecimento das coisas que acontecem aqui, é isso que a gente tenta fazer, mas mais para a parte técnica. Muito obrigada, Caio, por participar aqui do CNews com a gente. Se você tem algum tema para a gente poder abordar aqui no CNews, já escreve nos comentários que vai ser ótimo para a gente poder saber o que falar aqui para vocês. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do EDCA, com todas essas dicas aqui que ele passou para vocês. Agora é com você, Simone. E aí, gostou da entrevista? Inclusive o Caio já disponibilizou o link para cursos gratuitos na plataforma. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E nesse fim de semana aconteceu a Maratona de Londres e contou com a presença de 40 mil corredores. No ano passado, devido à pandemia, esse evento foi cancelado e ao invés de ter uma corrida presencial, o que aconteceu foi uma corrida virtual. Essa maratona que aconteceu no domingo teve o percurso de Greenwich até a The Mall e contou com cerca de 43 quilômetros. E a Rainha Elizabeth II participou da abertura do Parlamento Escocês e teve em sua companhia também o Príncipe Charles e a esposa Camila. Foi a primeira vez que a rainha participou desse evento sem o Príncipe Philip, que infelizmente faleceu durante esse ano aos 99 anos. Ela foi recebida pela primeira-ministra escocesa e foi apresentada aos heróis locais que fizeram diferença durante a pandemia. E nessa última segunda-feira, os britânicos ficaram sem conseguir acessar o Facebook, o Instagram e o WhatsApp por pelo menos 6 horas. De acordo com o Facebook, durante uma manutenção de rotina, os seus engenheiros enviaram um comando que acabou derrubando todas as conexões que existiam em suas redes, desconectando assim os dados do Facebook globalmente. Essa queda impactou cerca de 3,5 bilhões de usuários no mundo inteiro. Estima-se que Mark Zuckerberg tenha perdido 4,4 bilhões de libras de sua fortuna pessoal quando as ações do Facebook despencaram
quando aconteceu esse problema. E de acordo com o Facebook, eles estão realmente trabalhando para entender o que foi que aconteceu, porque durante esse período os próprios funcionários não conseguiam logar nas estações de trabalho e tentar, solucionar para que isso não aconteça novamente. E agora chegou aquele quadro que eu sei que vocês gostam, da previsão do tempo. E aí, Simone, como é que vai ficar o tempo para a próxima semana? Olá, Simone! De acordo com o Met Office, setembro de 2021 foi o mês de setembro mais quente de todos os tempos já registrado aqui no Reino Unido. De acordo com eles, cada país que compõe aqui a ilha teve um aumento de 2 graus em sua temperatura na média referente a esse mês. E de acordo com eles, na próxima semana vai ser uma mistura de clima de outono com alguma temperatura assim um pouquinho mais quente. A semana começou um pouquinho, com chuva e temperatura mais baixa, mas amanhã, na quinta-feira, o termômetro começa a subir, tanto que em algumas regiões vai chegar a registrar 21 graus. Londres no final de semana vai estar com sol entre nuvens e a temperatura vai variar de 8 graus até 19. É com você, Simone. Que loucura esse tempo, hein, Simone? E aí, o que você achou de todas as matérias que eu trouxe hoje pra você? Já escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou. E, inclusive, se por um acaso você ainda não foi inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações, assim você não perde vídeo nenhum que eu lançar por aqui. Se gostou do que eu mostrei, já deixa o seu like. Claro, compartilha esse news com todos os seus amigos, que a gente se vê por aí. Tchau!